Bom dia, alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso terceiro capítulo e é um assunto muito interessante, que todos vocês gostam e que vai ser muito fácil de entender, que é o universo das cores. Sabemos que a cor ela está a todo tempo presente na nossa vida, né? Fazemos uso dela constantemente, mesmo às vezes não percebendo a importância que ela tem em nossa vida. E uma das formas mais usadas que podemos identificar as tonalidades, as várias tonalidades de cor, é na nossa própria casa, né? Na parede da nossa casa, no nosso quarto, nas escolhas que fazemos em relação às roupas, ao piso da nossa casa, aos móveis, aos objetos, né? Do nosso cotidiano. E quando a gente sai de casa, a gente pode observar isso nas próprias propagandas, nos carros, no próprio azul do céu, nas plantas. Então, ao nosso redor, a tonalidade, as várias tonalidades de cor, elas estão presentes constantemente. Então, é exatamente por isso que hoje nós iremos dar a devida importância que elas têm em nossa vida. Então, vocês podem acompanhar a aula a partir da página 18, tá? E a gente vai perceber exatamente que é essencial que a gente saiba todas as classificações, todas as teorias em relação à composição das tonalidades, né, da cor. E então nós precisamos conhecer mais sobre as cores, até para fazer as nossas escolhas diárias, certo? No livro de vocês, aqui eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ver como é que essa cor ela tem uma importância essencial, né, nas nossas escolhas. Aqui nós temos um ambiente doméstico, né, onde a pessoa ela usou, né, os contrastes que nós vamos estudar hoje, todas as oposições e semelhanças entre essas cores para poder fazer com que esse ambiente seja um ambiente mais harmônico, tá? A cor também ela vai dar essa possibilidade. E em relação aqui à moda, né? Aqui eu trouxe uma mulher e uma jovem, né? Onde também acaba sendo crucial, né? A escolha da cor para a vestimenta. E os objetos aqui diários também. Então, na verdade, no livro de vocês, ele vem falando que a teoria da cor, esse estudo da cor, ele vem desde a Grécia, né? Entre cientistas e artistas, eles tentam fazer essa classificação, essa divisão, para saber como é que cada uma é formada, para saber como é que a gente consegue enxergar essas cores, né? Então, essas teorias, elas já vêm sendo avançadas desde a Grécia, ok? Como o livro de vocês está falando, tá? Desde a Grécia antiga, a cor tem sido objeto de estudo de cientistas e artistas. Agora, como é que a gente consegue observar essa luz, essa cor? Na verdade, ela tem origem através da luz e da ação dessa cor em nossa visão. Então, cada objeto iluminado, ele vai absorver algumas cores e vai refletir outras. E isso, claro, graças à nossa visão. Então, a cor ela é apenas o quê? Uma reflexão, né? No livro de vocês vem dizendo justamente isso. A cor ela é uma reflexão da luz de um objeto que chega aos nossos olhos. Ou seja, as cores refletidas pelos esses objetos são as que conseguimos perceber e visualizar, tá? Então, exatamente é o que o livro de vocês também vai enfatizar com bastante clareza. E na aula de hoje, a gente vai estudar, vai destacar a primeira classificação das cores, que vão ser divididas entre primárias, né? Primárias, secundárias e terciárias. Um assunto fácil que você já vem estudando desde o quinto ano e que hoje nós vamos relembrar com maior clareza, tá? Vamos ver as primárias, né? O estudo das cores vai se classificar primeiramente em primárias. Como primárias, nós temos 3 cores, tá? Que são o amarelo, a magenta, vou já explicar o porquê que ele vai se referir a magenta, tá? E o azul.
Essas três cores, na verdade, são as cores que a natureza nos dá, certo? No livro de vocês, ele vem dizendo que as cores primárias são as cores puras, que não necessitam de mistura, tá? Que é a magenta, o azul e o amarelo. A cor magenta, aí vem a explicação em relação ao porquê dele usar a cor magenta. Ela é substituída pelo vermelho, tá? Geralmente a gente não vai se referir à cor primária como magenta, sim ao vermelho. Por que que ele se refere a magenta? Porque o magenta, na verdade, ele é a cor primordial primária. Só que como ele é muito pouco encontrado, a gente não consegue encontrar muito a cor magenta no mercado, né, artístico, então ele é substituído pelo vermelho, tá? E não vai dar nenhum tipo de alteração. A sensação, a mistura que vai vir depois é a mesma coisa, é a mesma solução, certo? Então, como primárias, cores puras, nós temos o amarelo, o magenta ou o vermelho, tá? A partir de agora eu posso até me referir ao vermelho, porque vocês têm mais... vocês são mais familiarizados com o vermelho, tá? Então, vamos usar o vermelho e o azul, tá? Quem colocar na prova magenta ou se referir ao magenta, não tem problema, tá? Também está correto. Então, essas três cores, elas vão ser as cores puras, que vão ser responsáveis pela formação de uma outra classificação de cores, que é a secundária, tá? Então, a secundária, ela vai ser nada mais, nada menos que as cores formadas por duas primárias, tá? Por duas cores primárias. Aqui nós temos a soma, né, e o resultado, tá? Tudo dessa forma para vocês perceberem bem como é que acontece essa mistura. O vermelho, que é uma primária, mais o amarelo, vai surgir uma cor secundária, que é o laranja. Isso sem erro, tá? Pode misturar à vontade, que o resultado obtido será o laranja. A outra tonalidade misturada será o azul, que é uma cor primária, mais o vermelho, que também é uma cor primária, que vai ocasionar a cor secundária, tá? Então, todas essas daqui são cores secundárias. Secundárias, e o verde também, que é ocasionado pelo amarelo e pelo azul, que vai formar o verde. Então, relembrando, a cor secundária é a cor que necessita de mistura para poder acontecer, tá? Que é a mistura entre duas cores primárias. Por isso que algumas vezes, quando eu peço em sala de aula para vocês levarem apenas o vermelho, né? O azul e o amarelo, é exatamente pensando nessa possibilidade de vocês fazerem essa mistura para criar outras cores, outras tonalidades de cor. Então, às vezes, não é nem necessário a gente comprar aquela infinidade de tintas. A gente só precisa saber todo esse estudo de cores para poder formar nossas próprias tintas em casa, tá? Apesar de já haver no mercado o laranja já pronto, né? O violeta. Lembrando, ó, aqui ele fala do violeta, né? Mas vocês também podem se referir como no livro de vocês, tá? Vou voltar bem aqui para a gente poder ver, ó. Ó, a secundária, nós temos, né, o laranja, o roxo e o verde. Então, ele pode tanto ser considerado como sendo o violeta, como sendo o roxo, tá? Mais fácil vocês falarem roxo, tá bom? Aí, após a secundária, nós temos, por último, a classificação terciária. Algumas vezes a terciária é a classificação de cores que muitos alunos se confundem, tá? Mas também é muito fácil, tá? É só juntar, tá? A secundária vai ser exatamente as cores que vão ser formadas através de uma primária com uma secundária. Eu sabendo quem é a primária e quem é a secundária, fácil, tá? De identificar a terciária. Então, observem que aqui nós temos a primária, o azul, e nós temos a secundária, o verde. Então, automaticamente, eu vou juntar os dois. Professora, tem uma medida certa? É bom sempre colocar a medida exata de 1. Se for colocar
né, uma quantidade X, né, de primária, eu tenho que colocar a mesma quantidade de secundária, tá? Para não ficar uma mais do que a outra na hora de colocar a mistura. E aí eu tenho a primária azul com a secundária, eu vou formar uma terciária que eu vou chamar de azul esverdeado. Então, a terciária é essa aqui de baixo, tá? O azul esverdeado. Vou colocar aqui outro marcadorzinho aqui. Ó, o azul esverdeado, tá? Então, essa é a nossa cor secundária. Existem outros exemplos, tá? Também trouxe para vocês aqui, ó. O azul esverdeado, né, que nós falamos. Nós temos a primária azul ainda com a secundária roxo. Lembrando que o roxo eu criei, né, antes. A terciária dos dois vai ser chamado de azul arroxeado. É só eu juntar, gente, tá? Azul mais roxo. E eu sempre colocar, né, o ado no final, tá? Arroxeado, esverdeado. Quase sempre isso não vai mudar, tá? O outro exemplo, a primária amarelo com a secundária laranja. Nós vamos formar a terciária, que é essa aqui do meio, ó, que vai ser chamada de amarelo alaranjado, tá? Só marcar essas outras aqui. Amarelo alaranjado. Então, ó, não mudou nada, né? Juntei os dois nomes para formar também a cor terciária. O outro exemplo é o amarelo mais o verde, que vai formar o amarelo esverdeado, ó. Então, essas cores que geralmente a gente, né, vê, ó, esse aqui quase não tem muita diferença, né? Vai depender muito da quantidade também que você vai colocar. Um outro exemplo, a magenta ou o vermelho mais o roxo. Vai ficar magenta arroxeado ou vermelho arroxeado. Tá? Geralmente vocês vão usar sempre o vermelho, que é a cor que a gente acaba tendo maior contato nas caixinhas de lápis de tinta, né, guache. Sempre vem o vermelho, então vai ser o vermelho arroxeado. Depois, nós temos um outro exemplo, que é a primária magenta, ou vermelho, mais o laranja secundário, que vai formar o quê? O vermelho alaranjado, certo? Então, a terciária sempre vai ser uma primária com uma secundária, tá? Vocês podem usar de qualquer tipo de primária com secundária e vai causar o efeito, né, da terciária, vai formar uma terciária. Então, a secundária quanto a terciária, elas necessitam de mistura. A primária não. A primária é a cor que a natureza nos dá e que vão ser responsáveis pela formação de outras, certo? E você sabia também que é impossível, né? Trouxe essa informação porque pode ser uma pergunta que surja entre vocês, que é impossível misturar duas secundárias. Por exemplo, qual é a secundária? Laranja, né? Mais o verde. Eu não vou obter uma cor, né? Uma mistura dessas cores. Eu posso até fazer a mistura, mas não vai haver um resultado da mistura, tá? Ou seja, ele diz aqui que é impossível misturar duas cores secundárias para formar uma primária, até porque a primária ela é o resultado sozinha, né? Como o verde e o laranja, né? Para obter uma cor primária. Não existe. Eu vou obter o que? Acabo obtendo uma outra terciária. Mas a primária jamais, tá? Porque a primária é uma cor pura. Como azul, mais amarelo ou vermelho. Nessas três cores, elas nunca surgem de uma mistura, porque elas são primárias. Elas apenas geram outras cores e se forem misturadas entre elas, que a gente viu que é a primária. Outra curiosidade também, muitos de vocês me perguntam às vezes em sala de aula, em relação à cor preta. Ela não é encontrada na mistura dessas cores, se vocês perceberam. Então, é um assunto que nós ainda vamos estudar, que são as cores neutras, tá? Porque o preto, ele não é considerado uma cor, ele é a ausência da luz. Então, se ele não tem luz, ele não consegue refletir nenhum tipo de cor, tá? E é exatamente por isso, né, que quando a gente for falar das cores neutras, eu vou dar esse exemplo. Quando a gente está, às vezes, no sol, né, escaldante, muito calor, a gente está com uma blusa preta, a gente tem essa sensação
de estar com mais calor ainda. Por quê? Porque a cor preta, como ela não tem a ausência de luz, ela não vai chamar as outras cores, ela vai chamar o quê? Calor, né? Então, ela acaba permitindo que você tenha a sensação de sentir ainda mais calor, porque ela é uma cor neutra, é uma cor que não reflete nenhum tipo de luminosidade, tá? Nenhum tipo de luz, então por isso ela é neutra, tá? A gente vai estudar isso com maior clareza nas próximas aulas, tá bom? Obrigada pela atenção hoje, tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, tá? Sobre a formação, né, dessas primeiras classificações, que são as primárias, secundárias e terciárias. Estou deixando também um vídeo onde possibilita que vocês façam essa experiência em casa, de misturar as cores, né, para quem tem tinta em casa. E esse capítulo também, esse capítulo 3, é um capítulo que vem trazendo atividades que necessitam também de tinta guache, né? Então, a gente também tem que adquirir também para poder fazer as experiências, tá? Então, é um vídeo que vai também possibilitar que vocês percebam a mistura entre as primárias, as duas primárias para formar as secundárias e uma primária e uma secundária para formar a terciária. Então, vai ter, né, toda uma explicação no vídeo para que vocês possam, se quiserem, fazer essa experiência também para saber se vai dar certo, ok? Então, muito obrigado, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Podem fazer perguntas, podem fazer questionamentos e tenham todos um ótimo dia.